E hoje o programa Direção Espiritual vai contar com uma pessoa que para mim é um cuidador de Deus na minha vida. É um ser humano que desde quando o conheci, fez diferença na minha história, pelo zelo que ele tem com o meu sacerdócio. Mesmo antes de eu ficar padre, a casa dele foi o lugar que eu escolhi para passar os últimos dias, antes de me tornar padre. Foi lá que eu confirmei que eu não queria ser pai, quando eu vi o trabalho que o Dude dava para ele. Foi lá que eu confirmei que a família vale a pena. Foi lá que eu confirmei que o sacramento do matrimônio é uma das coisas mais lindas que nós podemos celebrar quando vivido na honestidade e na cumplicidade. E é esse homem cuidador, por isso fã de São José, que foi o cuidador de Jesus, que eu quero hoje no programa Direção Espiritual convidar para fazer parte deste programa, para nos orientar nessas direções que o nosso espírito precisa. Ricardo Sá. Oi, padre, benção. Deus te abençoe, meu filho. Ai, que delícia. Fica tudo melhor. Rico. Você sabe que o seu apelido diz tudo, né? Eu lhe acho de uma riqueza tão grande. De vez em quando eu escrevo alguns e-mails para alguns amigos, para minha família, gosto muito de escrever assim, no final: rico, vírgula, o pobre. O pobre, é verdade, mesmo porque a sua riqueza está nessa simplicidade bonita, a sua capacidade de acolher. Ricardo, hoje, quando eu recebi, né, a confirmação de que você estaria aqui, primeiro pensei, gente, como é bom, né, a gente ter a oportunidade de dividir a nossa vida assim. Aliás, era uma das propostas que eu tinha para o Gilberto, eu já tinha falado para ele, que o programa Direção Espiritual fica mais vivo quando ele é conversado, quando a gente tem a oportunidade de conversar. E hoje a primeira coisa que me veio, sabe, na hora que eu pensei, hoje eu quero o Ricardo para falar de paternidade, para falar de vida esponsal. Porque a sua paternidade você exerce em duas dimensões muito bonitas. Eu te vejo pai da Eliana Sá, marido, pai, da mesma forma como eu te vejo pai do Dude e irmão dele também. Como é que é? Hoje a gente sabe, Ricardo, que uma das grandes dificuldades que nós temos na família é justamente esta incapacidade humana de exercer papéis diferentes. Grande parte dos casamentos dão errado, minha gente, porque o marido só quer ser marido, ou ele só quer ser o pai, quando na verdade ser pai, ser marido é o desdobramento de muitas funções, não é verdade? Olha, enquanto você foi falando, eu ia me vendo em tantas situações do meu dia a dia, que eu vivo com a Eliana e com o Eduardo, que é exatamente assim. Essas coisas que você foi dizendo, elas são tão vivas, tão claras dentro de mim, que eu confesso não ter assim dificuldade nenhuma de vivê-las. Elas são muito naturais em mim. Não sei por que cargas d'água, desde que eu comecei a me entender por gente, mas depois ainda, quando conheci o nosso Senhor, que o interesse pelas pessoas foi algo tão marcante na minha história. Saber que as pessoas, elas se encontram com Deus tão grande, tão forte, tão iluminado, mas elas continuam com as suas dificuldades, com as necessidades tão pequenininhas, como necessidade de uma atenção, de um abraço, de ouvir, ou a necessidade de ter alguém por perto que confira um pouquinho de confiança. Quer dizer, vou dizer uma loucura aqui, mas é acertado. Não basta Deus, basta gente perto da gente, basta gente precisa ter gente sendo amigo, sendo irmão, sendo pai. Eu vivo uma experiência com meus irmãos de comunidade também, que é uma experiência de ser pai, ser amigo e de ser irmão. O desdobramento das funções, é bonito você ver isso. É o desdobramento do amor, não é? Amor que transborda e que sabe é assim, é a loucura da empatia, não é? Que foi o que nosso Senhor fez comigo e com você, e faz com todos nós o tempo inteiro. Nosso Senhor, sem deixar de ser quem Ele é, se colocou no meu lugar, para ver como é que eu falo, para ver como é que eu sinto,
para ver como é que eu enxergo a vida, para falar comigo, para que eu fosse capaz de entendê-lo. Então, esse amor que se desdobra, não é, que você falou, que transborda, é o amor de Deus em seu Filho Jesus Cristo. O máximo dessa palavra tão bonita que a gente nem usa muito, não é? Que é a empatia, que eu gosto demais e repito, aquilo que ela significa. A gente, sem deixar de ser, a gente ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, para ver o mundo como a pessoa vê, mesmo que ela veja errado. Olhar com os olhos dela, né? Para poder falar com ela, para poder se comunicar. Desculpa se eu estou falando demais. Não. Esse tema. Uma das grandes dificuldades é justamente na comunicação em casa, né, na família, é justamente quando você percebe que o pai comunica-se com o filho, mas sem querer ver como o filho vê. É tão pronta a visão, né? E é engraçado isso. Às vezes a nossa visão sobre o outro é tão pronta, nós já achamos que nós já sabemos tudo sobre o que o outro está vendo. E não. Um dos grandes desafios, e nisso consiste a misericórdia, né? Você sentir com o outro. É bonito demais o conceito de misericórdia. É quando você começa a olhar para o que o outro está vendo, mas não como você está olhando. Mas você tentar entrar um pouquinho no olhar do outro. Eu vejo isso muito lá na sua casa, isso é muito concreto, né? O seu esforço em olhar as coisas que o Dude vê, como o Dude vê, não do jeito que você, claro. Você como pai, você tem uma visão sobre aquilo. Mas a sua proximidade e a sua palavra sobre o Eduardo só vai ter eficácia se você conseguir adotar dele um jeito como ele vê as coisas. Sabe por quê, padre? Porque uma das características mais lindas do amor é a observação. O amor gasta tempo observando. E isso serve para todos nós o tempo inteirinho, não é? Eu imagino quanto tempo que Deus, no seu amor infinito por mim e por você, ficou pensando no jeito de se achegar perto de nós. Deus observou minha fraqueza, observou nossa fraqueza, observou tanta coisa boa. Né? Isso, observou nossos gostos. Então, quando a gente ama, a gente se torna observador. E a gente observa as pessoas amadas, para encontrar um jeito de amar do jeito que elas se sintam amadas. Essa foi uma outra experiência muito linda que eu faço com o nosso Senhor e que faço na minha casa, na minha comunidade. Quando eu entendi, Padre Fábio, que as pessoas não são amadas do jeito que eu as amo. Elas são amadas quando eu consigo descobrir o jeito que elas se sentem amadas. Então eu não amo do jeito que eu sei amar. Eu preciso descobrir um jeito de amar o Padre Fábio, descobrindo o jeito com o qual ele se sente amado. E aí eu vou fazer uma coisa tão simples como dar um copo de água para ele, no dia que eu observei que ele estava com sede. E aí ele vai dizer: Ricardo Sá me ama. Me ama, Só porque eu te amei de um jeito que é seu, que não é o meu jeito de amar. Aí eu me aproximo do amor cristão, porque esse amor me faz morrer cada vez mais para quem eu sou, para dar a minha vida para o outro. Por isso é que o amor entre marido e mulher é um amor profundamente cristão, porque a gente vai aprendendo dia após dia a amar o outro como o outro se sente amado. E isso é morte. Por isso que é tão bom lembrar do Padre Léo agora, quando ele, assim, com muita força dizia que ser cristão é uma coisa muito difícil, porque é morte contínua. A gente vai morrendo para um dia, quem sabe, a gente conseguir dar-se tanto ao outro que a gente acabe por dar a vida, porque aprendeu a amar do jeito que o outro se sente amado. Você está falando aí, eu estou me recordando que hoje eu fiz questão de trazer aqui para o programa, bem um pouco nessa perspectiva do que o Ricardo está falando, né? As pessoas procuram nos amar de acordo, de um jeito que ela acha que eu vou me sentir amado. Isso é muito bonito, isso é muito profundo, né? Aliás, vale a pena a gente conversar muito sobre isso. Amar o outro de um jeito que a gente sabe que ele realmente vai se sentir amado. Porque às vezes a gente busca o jeito errado e o outro nunca vai se sentir amado por nós por isso. Porque a gente ama só com o nosso jeito. Você não descobre, você não investiga o jeito do outro ser, né? Ricardo, eu ganhei um presente hoje. Chegou pelo correio. Estava lá na Mitra, lá em Taubaté. Eu passei lá ontem na verdade. E na verdade eu só abri hoje. Vou chegar até pertinho. Eu não tenho muita curiosidade de abrir pacote não, sabe? Às vezes os pacotes chegam lá em casa uma semana, 2. É engraçado, eu adquiri isso. Eu não tenho pressa de abrir os presentes não. E hoje, na hora que eu abri, Padre,
à procura de algo especial para presenteá-lo, decidi dar-lhe palavras. Olha que sensibilidade. Poxa. E ela começa com... Na verdade, dá uma mostrada aqui, por Já gentileza. está mostrando. Tá mostrando? Já. Eu tô lento, né? Ela fez uma... Como é que chama isso? Umas colagens, né? Um material muito bonito. Ela colocou fotografias de pessoas que são importantes para mim, recheando de poemas de autores que eu gosto. Uma sensibilidade, fotos minhas, pedaços de tecidos. O tempo que ela gastou. Não, isso que eu pensei. Chamando. O tempo que ela dedicou. Tem escritores assim que eu não sei como ela descobriu que eu gosto. Por isso que Engraçado. amar gasta tempo observando. Isso que eu queria falar. Quanto tempo muitas vezes uma pessoa leva para construir um gesto? Não é verdade? Às vezes a pessoa leva um tempo observando, amando à distância, querendo bem, até o momento que ela sente o desejo de materializar isso. Eu digo isso porque na ânsia de querer amar, a gente materializa antes da hora. Aí a gente dá presente por dar. A gente entrega muitas vezes o que não é nosso, né? É como dar um presente para um filho com dinheiro que você não tem. A materialidade, eu estou dizendo isso porque a gente está em tempo de Natal, né? Um tempo de muito presente, né? O presente material, ele não segura muito significado às vezes. Hoje, por exemplo, hoje eu ganhei um relógio quando cheguei. Mas o olhar dos dois, me entregando o presente, padre, nós conhecemos o senhor, e foi contando um pouquinho do porquê que estava dando o relógio, né? E eu achei bonito porque eu não uso o relógio de qualquer jeito. Da mesma forma como eu já ganhei um dia, eu não sei nem quem foi. Durante o meu acampamento de março, um rapaz tirou o relógio do braço e colocou no meu, mandou entregar para mim. Foi até minha mãe que entregou, a senhora lembra, dona Ana? Eu nunca vi o rosto desse rapaz. Mas toda vez que eu coloco o relógio no braço, eu te juro que eu me recordo do moço que eu não sei quem é. Porque é um gesto que nos atinge de um jeito novo, né? É engraçado isso. O quanto que de nós está no gesto que a gente realiza. Quanto tempo leva para ficar pronto um presente? Quanto tempo um motivo precisa ser construído para eu querer ir na loja comprar alguma coisa para alguém? Isso é tão bonito, gente. Esses dias eu estava pensando como é que eu ia... Eduardo Neto agora está com 15 anos. Está com 1,80 m. Nossa senhora, está maior que nós. Deu uma esticada. E eu fiquei esses dias pensando... Porque ele está naquela fase em que ele, como todo adolescente, caminhando para a juventude, os pais deixam de ser os namorando heróis. já, não? Já acabou o namoro. Já começou, mas já acabou. Teve um outro rapidíssimo, já acabou. Ele vai ficar bravo comigo. Mas a gente vai conversar em casa. Pai, por que você foi dizer isso? Pai. Mas eu fiquei pensando, estava pensando esses dias, como é que eu vou me tornar inesquecível para meu filho? É verdade. O que eu vou fazer, né? Uma das coisas que eu decidi foi nunca conversar com ele sem tê-lo aqui nos meus olhos. Para ele às vezes é difícil. E nós já choramos juntos muitas vezes, o Du e eu, porque eu digo, Du, olha para mim. E ele é mais sensível que o pai dele, tudo indica. Olha para mim às vezes com lágrimas grossas assim caindo dos olhos e um esforço tremendo. Ele olha para mim, a gente continua conversando. Esses dias eu precisaria castigar o Eduardo. Porque ele aprontou pra caramba. Está dentro do limite dos 15 anos. E nós precisamos ter uma conversa muito difícil. Eu disse, filho, estou com raiva. Me dá vontade até de castigar você. Te dar um castigo. Mas sabe por que eu não vou te castigar? Porque que adianta eu te fazer sofrer? Nós vamos juntos viver todas as consequências do que você fez. Nós vamos precisar conversar sobre tudo isso até o fim. E nós temos conversado muito de uns dias para cá. Tem sido muito cansativo para ele. E olho no olho. E o bonito é que você se impõe um castigo também nisso, né? Aquela disciplina de você. Agora eu tenho que conversar com meu filho. É claro, porque eu tenho que... Não é só bater e dizer. O Du tem né? que entender que ele tem alguém do lado dele, com quem ele pode contar, com firmeza e com amor. Eu disse para ele, filho, eu não vou acertar sempre.
Eu vou te pedir, e vou precisar te pedir perdão muitas vezes, e talvez eu nem saiba como te pedir perdão. Mas a nossa conversa é assim. Mas para dizer que a gente precisa encontrar um jeito de nos tornarmos inesquecíveis para as pessoas, assim, desse jeito. Quem mandou foi a Ângela. Tempo, Ângela Cristina de observando. Matos. Ela é evangélica, comunidade cristã Deus Presente. Achei bonito ela não escreveu aqui. Hoje sou uma pessoa melhor por causa de suas palavras, Padre Fábio. Hoje sinto melhor e administro melhor o que sinto. Hoje vejo melhor e aproveito melhor aquilo que vejo. Hoje administro melhor meus sofrimentos transformo minhas dores em aprendizado. Hoje, porque me transformei numa pessoa melhor, também ensino melhor. Obrigado por ser uma bênção na minha vida. Que Deus o abençoe grandemente. Não era isso que eu queria ler, não. Tem um momento que ela fala. Tem um momento que ela fala em que ela se admira ter encontrado nisso tudo um motivo para mandar isso para um padre, né? O fato dela ser evangélica. Enquanto você lia aí, eu ficava pensando aqui, quantas coisas iam mudar dentro de nossas casas se nós resolvêssemos a partir de hoje parar de falar e começássemos a observar uns aos outros. Observar o jeito de comer, de sentar na mesa, a comida que gosta. A gente não erraria nos presentes. Eu acho que a gente se daria mais aos outros e a gente seria o grande presente. Porque a gente tá todo mundo sofrendo de solidão, Padre Fábio. Muita solidão, muito. O grande presente tem que ser a nossa presença. Então, não, é até mais do que a gente acertaria no presente. É que a gente ia ser o grande presente. Porque, de alguma forma, quando alguém percebe que tem alguém que me observa com amor, isso daí já é amor. É aquela velha história. Hoje eu estava respondendo uma entrevista, um jornalista lá do Tocantins, ele mandou por e-mail, e ele perguntando assim, a respeito dessa época de fim de ano, né, do Natal, o que eu acho, o que se transformou o Natal, né? E eu disse que é um dos grandes desafios nosso, é a materialização da religiosidade. Nós temos uma necessidade de materializar o que é espiritual. E no momento em que a gente tenta materializar o espiritual, a gente pode até conseguir, como o caso aqui, mas a gente corre o risco de trair o que é espiritual no momento em que a gente materializa, né? Às vezes a gente tem uma ansiedade tão grande de dar ao outro alguma coisa, quando na verdade o que ele mais está precisando é que a gente dê a ele o que a gente é. Tempo de Natal é um tempo da gente pensar nisso, né? A qualidade dos presentes que nós vamos dar às pessoas neste fim de ano. Claro, expressar materialmente o carinho que a gente sente é muito bonito e é bom a gente fazer se a gente pode. Mas nunca esquecer que junto com aquela matéria, o que verdadeiramente a gente precisa dar é o que a gente é. Porque na verdade, como o Ricardo dizia, a matéria não costuma resolver o problema da solidão. Agora, quando nós nos damos uns aos outros, a gente sem dúvida ocupa os espaços que estão vazios e que estão precisando ser preenchidos.